Sua bênção, Padre Washington. Deus abençoe, Maria vos guarde. Obrigada. Tudo bom, Padre? Tudo bom, graças a Deus. Então, pessoal, nós iremos iniciar nossa live, cujo tema é vocações, com o nosso querido Padre Washington, um padre por quem eu tenho um carinho muito grande, que eu conheço aí lá no seminário, participei da sua missa de ordenação. Então, é uma graça e uma alegria muito grande estar aqui juntos. E vamos lá, né, Padre, iniciar. Vamos iniciar com a primeira pergunta, né? Já que o tema é vocação, então o senhor, como sacerdote, acredito que consegue nos responder bem esta pergunta. O que é a vocação? Vocação, ela, assim, vamos falar lá do radical, né? A raiz dela, vocação, vem de vocare, significa chamado, chamamento. Então, a Sim, vocação na igreja é um chamado que Deus faz a uma pessoa, a uma realidade muito específica para a sua vida. A vocação, de fato, é um instrumento que Deus se utiliza para sim. chamar, ou seja, qualquer que seja a vocação, sacerdotal, matrimonial, religiosa. Hoje, o domingo que nós rezamos pelas vocações religiosas, nós entendemos a vocação como esse chamado de Deus de forma pessoal a cada cristão para viver com ele já nesta vida uma realidade muito específica para a salvação de todos, em especial para a sua própria salvação. Sim. E aí surge logo a pergunta, né? Embora a pessoa não tenha esse chamado ao sacerdócio, né, que é a vocação, que eu acredito que é mais difundida, mais conhecida, e que as pessoas acabam dando mais credibilidade, é, a, todo mundo tem vocação, essa vocação é para todos, a vocação de uma maneira geral, né, que eu falo. A primeira vocação que nós somos chamados é sermos filhos de Deus. Por isso o batismo. E no Sim, batismo, na igreja, nós somos chamados a vocações e a missões específicas. Nem todos são chamados a ser padres, nem todos são chamados a casar, nem todos são chamados a ser religiosos. É aquilo que São Paulo fala na sua carta. Mateus Guedes, boa tarde, boa noite. Mateus Guedes do Caminho Neocatecumenal. Alguns são chamados a ser da renovação, outros do Caminho uhum, Neocatecumenal, outros a missão da IAM, ou seja, todos são chamados a vocações específicas para. E detalhe, a vocação é para aquela pessoa, para salvar aquela pessoa. A verdade é essa. sim. Então a gente pode dizer que todo mundo tem uma vocação de ser filho de Deus, e por que não dizer que a vocação é o amor, já que Deus é amor, na verdade? Sim, sim. E aquilo é aquilo que São Paulo nos ensina sobre os vários dons na igreja, Coríntios 12, mas também que Teresinha compreendeu isso muito bem. Ela queria ser profeta, ela queria ser missionária, ela queria ser tudo, e ela compreendeu, né, como ela diz, ó Jesus, meu amor, encontrei a minha vocação, serei o amor. Então ela compreendeu Sim, que a vocação é amar. sim. E, padre, como é que eu sei, né, como identificar, na verdade, saber se Deus me chama a uma vocação particular? Como saber, né, como identificar isso? Eu falo pela minha própria experiência. Quando eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, na verdade, eu ia à missa no Maranguape, a minha paróquia de origem, e lá morava o Monsenhor Mauro Braga Ebster, era nosso pároco emérito, já idoso já, e o Monsenhor Mauro sempre celebrava a missa às 15 horas, no sábado, e eu ia para a missa antes de ir para o meu ministério na minha comunidade lá em Maranguape. E inquietado sobre vocação, e ele muito zeloso, chegava, colocava a estola, já ia para o confessionário, e eu na porta da sacristia disse, Monsenhor, como é que eu sei a minha vocação? E ele muito prático, peço o Espírito Santo. Aí eu olhei para ele, só isso, Monsenhor? Ele disse, peço o Espírito Santo e faça isso. E me deixou na porta da sacristia e foi para o confessionário.
Então, de uma forma muito simples, é aquilo que o Monsenhor me ensinou exatamente há 15 anos. Peço o Espírito Santo. Peço discernimento do Espírito Santo na igreja. Toda vocação vem de Deus e é discernida na igreja. Ah, eu penso fazer isso, eu penso aquilo, mas se não foi em comunhão com a igreja, se questione se é sua vontade ou do inimigo de Deus. Porque toda vocação nasce de Deus na igreja. Sim. E então é importante a gente ressaltar que para esse processo de identificar a sua vocação é muito importante a oração, né? A conversa com Deus para identificar isso e não para ir por nós mesmos, né? Pelo que a gente acha, mas aquilo que Deus quer de nós dentro da igreja, né? É essencial a vida de oração. Quem quer ser de Deus e não tem vida de oração é cavar a própria perdição. Então, a boa vocação, ela é discernida no espírito, numa contínua vida de oração, com os sinais que a igreja vai confirmando. Sem oração, cristão nenhum pode ter a clareza, a certeza e o bom discernimento da sua vocação. É indispensável rezar. Sim. E, padre, assim, eu não sei se o senhor passou por isso, mas é comum, não só no quesito vocação sacerdotal, mas também religiosa e até mesmo leigo, eu quero casar, mas eu sinto esse chamado, por exemplo, ao sacerdócio, ou eu sinto esse chamado à vida religiosa, mas eu quero casar. E aí, né, como é que a gente lida com esse conflito? Que a gente sente esse chamado, mas ao mesmo tempo a gente quer ir por outro caminho, né? Como lidar com esse conflito entre conosco mesmo, né? O primeiro conselho que o padre dá é se realmente você está feliz onde você está, né? Se questionar nesse sentido. E se tem essas inquietações, como o padre falou, colocar-se na vida de oração e procurar um orientador, ou coordenador de grupo, ou o pastor do grupo de oração, ou um padre, algum religioso, alguém que também vai lhe ajudar a perceber os sinais. Porque não tem nenhum problema você estar num relacionamento, um namoro sério, cristão, católico, né, casto, um namoro santo, e se inquietar, seja a moça, seja o rapaz, para uma vocação muito específica, celibatária. É possível? É possível. Como também aquele que está num processo de discernimento para o celibato, né, o chamado celibato formativo, também pode discernir para uma vocação matrimonial. E aí vem a questão da paciência e também procurar bons orientadores que possam ajudar nesse caminho. E a pessoa, por meio da vida de oração e também dos discernimentos do cotidiano, vai percebendo aquilo que está inquietando seu coração, né? Na verdade é essa. Sim. E outra questão também é da pressa, né? Às vezes é muito comum a gente encontrar dentro da igreja as pessoas apressadas para encontrar essa vocação, até desesperadas porque ainda não sabem o que querem, né? E eu não acredito que não é bem por aí o caminho para você se encontrar dentro da igreja, né? Não há necessidade dessa pressa. O Senhor vai falando, né? Basta que você esteja de coração aberto, né? A paciência é uma forma de nós amarmos, mas a paciência, ela nos ensina a esperar a vontade de Deus. Porque nós devemos esperar. O discernimento, ele nunca deve ser feito na crise, o discernimento nunca deve ser feito na empolgação, o discernimento e a decisão sempre deve ter na calma, na prudência, não no medo, mas esperar o tempo de Deus, o tempo da igreja, esperar. Às vezes nós vivemos num mundo muito ativista, que é muito da azáfama, né, do corre-corre de Deus, e esquece da contemplação, né? Então, é aquilo que nós devemos muitas vezes ter esse cuidado, né? Saibamos esperar os tempos de Deus.
A boa vocação, se você tem vocação, não se preocupe, você tem a vocação. Se você não tem, Uhum. pode passar 1000 anos, você nunca terá. Mas se você tem, no tempo certo, na idade certa, né, com 18 anos, ou a idade mínima, que seria bom, né, já tomar passos também para a vida vocacional. Assim. E uma vez que nós somos chamados, como o senhor falou lá no início, a sermos filhos de Deus, a nossa primeira vocação é essa, a santidade, é importante também, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as dimensões da santidade dentro de cada vocação. Sobretudo porque há uma visão de que você consegue ser santo de maneira plena, ou no sacerdócio ou na vida religiosa, né? E quando a gente sabe que a gente é chamado a ser santo em todas as vocações, né? Então, eu queria que o senhor falasse de maneira sucinta, né? Até mesmo por conta do tempo, esse chamado a ser santo em todas as vocações, né? Seja ela sacerdotal, religiosa, matrimonial, ou do leigo, né? Leigo e leiga. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A nossa primeira vocação é a santidade, né? Sede santos como vosso Pai é santo. Então, todos são chamados a sermos santos. Mas de forma muito específica, Deus, na sua sapiência, na sabedoria divina, ele designou vocações para que o homem se salvasse. A vocação ela tem uma motivação, tem um princípio: salvar aquele que tem. Deus me chamou a ser padre e quer me salvar como padre. Você foi chamado ao matrimônio, Deus quer te salvar no teu matrimônio e salvar teu esposo, e assim a vida celibatária é consagrada. Então, a vocação primeira é o matrimônio, né? Deus constituiu homem e mulher para que no amor mútuo e na criação, na cocriação com Deus, povoasse o mundo. Então, a vocação matrimonial, ela tem a sua graça, ela testemunha para o mundo a santidade na família, mas também o eterno casamento, o eterno amor, a eterna aliança entre Deus e os homens. E aí a gente testemunha isso no matrimônio, porque no matrimônio se constrói a vida e se relembra e se revive essa aliança de Deus. Na vocação sacerdotal, por si só, é o próprio Cristo, é a continuidade da igreja, ou seja, do próprio Cristo, sacerdote no meio do povo. O sacerdote é celibatário, o sacerdote já é uma prefiguração daquilo que nós seremos na eternidade. Por esse celibato, por essa oferta total da sua vida, para que também, olhando para o sacerdote, nós reconheçamos: a minha vida é temporária, a minha vida é de oferta, a minha vida é uma contínua entrega a Deus. E a vocação religiosa, como também laical, uma vida consagrada, num carisma, para que no serviço missionário, uma vida totalmente dedicada a Deus, alcance, não como matrimônio, não como sacerdote, mas como um consagrado, um separado, para também, na sua missão, separar os outros para Deus, não como acepção, jamais, mas como um testemunho fiel que nós somos reservados, né, consagrados, separados para Deus. E a própria vocação laical, no cotidiano da vida, nós testemunharmos o nosso batismo, a nossa missão, testemunharmos o amor de Deus no cotidiano da vida. Se a vocação sacerdotal e religiosa são trabalhos muito específicos, a missão do leigo é no cotidiano da vida, nas pequenas coisas, o trabalho, a casa, testemunhar Jesus. E aí nós vemos tantos santos, Santa Baquita, Santa Cisa, até uma santa, eu não me lembro o nome dela, que foi canonizada, ela era costureira. Então ela compreendia que, através da costura também, ela evangelizava e foi canonizada, porque ela santificava o seu cotidiano, né, amor aos pobres. Então, seria um mix, né? Não sei tudo. Sim. Então, nós poderíamos dizer, de maneira geral, que todas as vocações perpassam pela missão, né? Cada um dentro da sua realidade, a vocação nos chama à missão, não é verdade? Uhum. Isso mesmo.
Cada vocação E, tem sua missão. sim. E, padre, eu gostaria que o senhor partilhasse um pouquinho sobre a sua experiência, né, enquanto sacerdote. O senhor já falou um pouquinho, né, como foi que o senhor foi perguntar ao padre, né, mas de uma maneira mais particular, como foi todo esse processo, né? Claro que não dá para falar tudo, mas de maneira um pouco mais resumida. Como foi esse processo de descoberta de vocação sacerdotal? Se o senhor ficou em dúvida, se seria uma determinada vocação ou outra? Como foi um pouco esse processo, até para ajudar os nossos irmãos que estão assistindo, que ainda não descobriram sua vocação, que estão inquietos em relação a isso? A minha vocação se deu, a tomada de consciência, né, da minha vocação como padre aos 17 anos, mas aos 16 anos, após o meu seminário de vida no Espírito Santo, na Renovação Carismática, há 15 anos eu sou da Renovação Carismática, e depois do seminário de vida aos 16 anos, e na própria vivência eu tomei uma decisão que eu queria ser mais para Deus. E aquilo começou a inquietar o meu coração. E aí eu fui discernindo, rezando, e aos 17 anos eu compreendi que, para mim, a vocação que eu seria todo de Deus era sendo padre, não era de outra forma. E aí eu fiz um processo vocacional, um vocacional aberto. Para o que é um vocacional? São encontros, nós vamos rezar, meditar, escutar, para discernir. Então, eu fiz os primeiros encontros vocacionais que eu fiz foi com os irmãos maristas. Eles tinham uma casa de noviciado em Maranguape, então, acompanhado pelos irmãos, então fui discernindo que ele não era matrimônio, não era vida religiosa, mas eu fui compreendendo que era o sacerdócio. E depois eu procurei a Arquidiocese de Fortaleza e, por meio dos acompanhadores, entrei no vocacional da diocese e foi discernindo ainda mais, né? Então, sempre o período foi um período de descoberta, de decisão, né? Foi engraçado que sempre, quem é mais antigo sabe que a UFC e a UES tinham 2 vestibulares ao ano, né? Não era pelo Enem, eu Sim. sou dessa época. Então, quem é mais Aham. antigo sabe, 120 questões, tá? Então tinha 2 vestibulares da UES, em julho e em dezembro. Só da UFC em dezembro. Então, tome mais de 10 anos isso aí, né? Aham. E eu me lembro que quando todas as vezes que era o dia do vestibular, por 2 vezes, minha mãe falava, estude, vai fazer vestibular. Era o encontro vocacional, o retiro de encontro vocacional. E eu não ia fazer a prova no vestibular, porque eu dizia, eu sei que minha vocação é essa que eu acredito. Então, foi um período também, no período vocacional, de tomar decisões sobre a minha vida. Eu poderia não ir para o retiro e fazer a prova do vestibular e entrar na faculdade, exemplo, né? Mas não, eu vi Sim. que minha vocação, eu queria viver aquilo. Eu queria, eu queria de fato viver esta realidade. Então, foi um período de descobertas com os irmãos maristas, na própria diocese, até tomada a decisão, eu entrar no seminário no dia 30 de janeiro, às 9h03 da manhã, no seminário propedêutico Dona Luísa Lutero. E passaram 9 anos, no dia 8 de dezembro, às 5h38 da manhã, eu saí do seminário para o estágio e depois a ordenação, né? Então, Uhum. as datas, eu faço questão de marcar aquilo que é importante na minha vida, né? Até o horário. Então, o processo vocacional foi um período de decisão, e de descoberta, mas também de decisão, né? Então, quem se propõe a um período vocacional, não é um período simplesmente, acho, talvez, não. É descobrir, é discernir, é se questionar, mas também é de decidir, de decisão, tá bom? Sim, e o senhor falou uma coisa muito interessante, que foi a questão, a sua mãe perguntou, né, você não vai fazer o vestibular, e aí ao mesmo tempo eu lembrei da influência da família, de maneira positiva ou não, dentro da sua vocação, né? Não sei se o senhor passou por essa dificuldade de aceitação ou não da família
Mas é comum também, né? A gente achar tanto pais que querem que o filho seja padre ou que querem que o filho case e com as filhas que querem que elas sejam religiosas ou que casem, né? Fica aquela pressão e quando diz o contrário acaba chocando, né? Então, como lidar nessa situação também, né? Já que é um chamado de Deus para a pessoa. O conselho que eu dou hoje é: se você acredita, se Deus lhe chama, tenha coragem e vá. Tenha coragem e vá. Porque no final de tudo é uma decisão sua com Deus, não é da sua família. É muito bom quando a família apoia, sim. É desafiante quando a família não apoia, é. Mas aí vem a questão, já no início, participar da cruz de Cristo. Sim. Às vezes nós pensamos que estar numa vocação não tem sua cruz. Tem. Alguns no início, alguns depois, e a gente vai sempre ter a nossa cruz. Alguns, logo no início da vocação, é totalmente retalhado pela família. Mas Deus é fiel. Então, a minha família foi tranquila nesse sentido, minha mãe e meu pai. E é engraçado, tem um detalhe que vocês não sabem, eu vou contar. Na época, meus pais eram evangélicos. E eu entrar no seminário fez com que eles voltassem a ser católicos. Interessante. E aí eles já tinham se afastado da igreja, só estavam frequentando a igreja no sentido do culto evangélico na televisão, mas não iam mais à igreja. E a minha ida para o seminário foi uma grande motivação deles voltarem a serem católicos. Meu pai faleceu há 7 anos, morreu católico, e minha mãe até hoje é católica. Né? Então, a vocação também ela tem suas consequências. Né? Pai, eu tenho pessoas tão difíceis na minha família, toma a decisão por Deus, e Deus, no tempo certo, agirá pelo teu testemunho de vida. Né? Meus pais voltaram a ser católicos. Uma vez escuta muito isso, eu era católico e ser evangélico. Não, meus pais eram evangélicos por 3 anos e voltaram a ser católicos. Por quê? Porque viram que o filho tomou uma decisão de amar a Deus. E aquilo, de fato, motivou o coração deles a voltarem para a igreja. Né? Então, no final de tudo, quem está em discernimento vocacional, tenha coragem, não tenha medo. Deus não tira nada, Ele dá tudo. E é coragem. No final de tudo, é uma decisão muito livre. Eu vou e vou. Como é que vai ser? Não sei. Como é que vai ser lá? Não sei. O que é que vai vir para frente? Não sei. Tá tudo na mão de Deus. E aí a gente tem que confiar. Simplesmente isso. Não tem outra coisa, não. Sim, muito, muito bonito, né? O pessoal até está comentando que lindo testemunho. Realmente podemos dizer que o senhor já cumpriu o primeiro chamado à missão, já decidindo ser padre, né? Já cumpriu aí a missão, uma vez que os seus pais foram, né, para a Igreja Católica, voltaram, né? E tem um detalhe. Era engraçado que a gente só tinha uma Bíblia em casa. E na época que eu ia eles iam para o culto, eu ia para o grupo de oração. E aí, meus pais iam 6 horas para o culto, levava a Bíblia. E 7 horas começava o meu grupo de oração. Então, eles chegavam um pouco antes do grupo e passavam lá no grupo para me entregar a Bíblia, para eu poder rezar no grupo. Então, eles paravam com a Bíblia no culto e depois me entregavam a Bíblia para eu rezar no grupo de oração. Para dizer o quê? Que, independente da religião, né? Religião é importante, sim, é necessário. Então, quem fala assim, a religião não importa sim. Mas, independente disso, quando uma família se ama, ela se ama. Independente qual for a religião, independente qual a situação que você se encontra, independente das coisas que você passa, é família. E tem que se amar. Sim. Família a gente não escolhe, família a gente tem. E às vezes não é a melhor que a gente gostaria de ter. Aí a gente reza pela nossa família para santificar e amar, que também já é uma experiência de cruz que você passa. E aí eu tinha essa experiência de meu pai e minha mãe no profundo amor, né? Então eu ia para
Eles iam para o grupo de oração. E a Bíblia era a mesma, né? Então, isso. Ainda partilhavam a Bíblia, né? É. E, padre, eu acho importante também o senhor falar um pouquinho, porque o senhor falou desse processo todo, né? De certa maneira, o senhor tomou uma decisão e seguiu com a decisão, né? Foi essa, não houve aquela, não, vou desistir e depois volta, não, conseguiu seguir, né? Mas é importante também a gente falar dentro da vocação que não é só alegria, né? Não é só flores, né? O senhor mesmo estava falando da cruz, né? Que a gente já vai tomando para si. E dentro da vocação, seja ela qual for, em determinados momentos ela vai pesar mais, né? E aí é que entra a questão da decisão, né? E acreditar na fidelidade do Senhor, né? No final de tudo, é confiar em Deus. Ele que é o Senhor e nós somos os servos, né? Devemos só confiar em Deus. Essa é a grande verdade, tá? Sim. E quando passar por um momento de dúvida, como é que faz? Não é na tempestade que nós devemos pular do barco. É esperar Jesus acordar e mandar silenciar os ventos. Quer dizer, o que a palavra nos ensina? É estando em Jesus que nós tomamos a decisão. É aquilo que a Eliana Ribeiro canta, espere no Senhor, né? Espera no Senhor com coragem. É esperar. Não é na hora da dor, na hora da crise que a gente resolve. Seja como padre, freira, casado, seja qual for a situação que nós vivemos, não é no desespero que nós vamos resolver. É esperando em Deus. Tudo se resolve, tá? Uma última pergunta, porque eu tenho que ir para a missa. É verdade. Só queria que o senhor deixasse uma palavra para quem está em discernimento de vocação e para quem, duas situações específicas, para quem está em discernimento de vocação e para quem já encontrou sua vocação, mas está passando por um momento difícil a ponto de querer desistir. Gostaria que o senhor desse um conselho, né, para essas duas situações. Para as duas situações eu digo uma coisa. Tudo passa, só Deus permanece. Discernir sempre pela vontade de Deus, nunca pela nossa. Sempre ser desapegado de nós mesmos e querer estar em Deus. E quem passa por uma situação hoje de crise na sua vocação, lembre, se Jesus passou pela cruz, nós também vamos passar. E em todas as situações de discernimento e crise, nós devemos esperar em Deus. Devemos esperar em Deus. Por quê? Tudo passa. Então, o conselho que eu lhe dou é: tenha paciência, pois tudo passa. Nada é eterno. Só Deus é eterno. E se a gente perseverar até o fim, como nos ensina São Paulo, perseverantes na oração, ora, vamos receber a coroa da vitória. Com espinhos, mas com a vitória. Então, é perseverar, não desistir, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele nos ama por primeiro. Então, se Deus nos ama, Ele não vai abandonar a gente, não. É confiar e dar certo, tá bom? Então, você que tem discernimento, você que está em alguma situação de crise, confie no nosso Senhor, perca a esperança não. Vai dar certo. Deus muito ama, tá bom? Gente, obrigado. Amém. Por tudo, tá? Muito obrigada, Padre Washington. Só queria que o senhor abençoasse nós que estamos aí participando. Então, um abraço para todos, para a comunidade, tá bom? Meu querido Elvis, tá bom? Um abração. Um abraço pro meu primo, que também estava na live, não sei se ele continuou, o Vitor, né? A Inara, minha coroinha, a Inara era minha paróquia. Manda o link da Santa Missa, é o canal Senhora dos Prazeres Calcaia. Eu não sei mandar o link, gente, eu tenho que aprender. Então, o Padre Washington vai já presidir a missa no canal Senhora dos Prazeres, não é isso? Senhora dos Prazeres Calcaia. Tá? Pronto, já fica o convite.
Não deixem de assistir. Se quiser assistir a Canção Nova, assista, que é melhor do que eu. Tenho um Padre João, mas enfim. Mas que vocês tenham uma semana abençoada. Deus abençoe. Estamos sempre unidos, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no Ele meio está de no nós. meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Amém. Abraço. Obrigada, Padre. Sejam Abraço. Boa felizes. noite. Então, gente, muito obrigada a quem participou, né? Realmente, eu tenho certeza que quem pôde participar bebeu dessa graça, né? Pôde perceber que a vocação o primeiro chamado é o amor e a missão. E isso todos nós somos chamados. E em seguida, todo o processo de discernimento passa pela nossa vida de oração, sobretudo pela nossa vida de oração, e depois pela nossa entrega e abertura a Deus, né? Então tenhamos fé, como o padre disse, não se preocupe não, que Deus basta, né? E Ele olha por nós. Então, muito obrigada a todos que participaram deste momento, e fica o convite para os seguidores do Padre Washington para que possa conhecer a nossa comunidade, certo? Possa vir agregar junto conosco, que sempre estamos fazendo live, sempre estamos postando mensagens de amor também. Todas as quintas-feiras estamos com adoração. Então, você é o nosso convidado especial a participar conosco também, certo? Então, já recebemos a bênção do Padre, né? Então, que permaneçamos aí na graça de Deus. E muito obrigada a todos.